Olá, muito boa noite a todos e a todas. Hoje, dia 19 de junho, é isso aí, dia 19 de junho, a nossa terceira aula do curso Gestão Sistematizada. Para quem não está acompanhando as aulas ao vivo, nós temos muitas pessoas que estão acompanhando as aulas gravadas por vários motivos, né? Nós tivemos a primeira aula e a segunda aula com o enfermeiro, o professor Silvio Rabelo, onde ele veio e trouxe toda uma explanação especificamente voltado para processo de enfermagem e a sistematização propriamente dita, tá? Ele falou muito sobre a transição que está acontecendo entre o processo, né, que as pessoas falaram, mas não vai mais existir a sistematização, mas a sistematização... Então, se você não acompanhou a aula ao vivo ou não pegou a aula gravada, eu gostaria que você fosse lá na primeira aula, não agora, na primeira aula e depois pega a segunda aula, que está bem legal. O Silvio tem uma didática bem bacana e com certeza vai dar para você, vai dar para você poder entender e compreender. Deixa eu até liberar aqui para quem tiver com a... Boa noite, Ana. Tudo bem com você? Tudo na paz? Eu deixei liberado. E aí a pessoa que tiver com um link, ela não precisa pedir permissão. Ué, a Ana colocou para entrar, mas eu acho que... tá aí. Tá aí. Boa noite, Ana. Tudo bem? Tudo tranquilo por aí? A Ana, Boa noite, professor. tudo bem? Quando ela não abre a câmera é porque ela está no trabalho, não é? Hoje eu tô um pouquinho indisposta, eu tô meio quietinha aqui. Fica tranquila, tá? Já que você está indisposta, eu vou toda hora fazer perguntas para você, então, tá? Brincadeira, é brincadeira. Então, nós vamos começar agora, e aí eu entro, só para que vocês possam entender, esse curso, Gestão Sistematizada, ele é o resultado da SAI como instrumento de gestão para o enfermeiro, né? O Adalberto está aqui. O Adalberto, se o Adalberto estiver aí, ele abre e fecha a câmera, Adalberto, só para eu saber se você está aí. Ótimo. O Adalberto, ele não sabe disso. Ele não sabe disso. Eu vou falar agora. O Adalberto foi meu aluno lá na PUC, em Goiás. E o Adalberto, ele sempre foi muito ativo e ele me fez um convite, porque ele era um dos responsáveis pela Liga de Sistematização da Assistência de Enfermagem. E ele me convidou para fazer uma aula na Liga. E aí eu peguei e falei para ele assim, falei, Adalberto, eu até faço, só que eu gostaria que nós fizéssemos algo voltado para a gestão e que unisse a sistematização. E ele falou, professor, sensacional, muito legal, o que você pensa? Eu falei, olha, eu fiz a minha dissertação voltada para a SAI como instrumento de gestão para o enfermeiro. Topa nós colocarmos esse tema? Ele falou, fechou, pode colocar, eu vou fazer as artes e eu vou divulgar e nós vamos ver se as pessoas vão aderirem, né? Nós tivemos um auditório, ele não me deixa mentir, nós tivemos um auditório lotado, lotado. E aí foi quando, depois da minha dissertação de mestrado, o primeiro momento em que eu coloquei para rodar a SAI como instrumento de gestão para o enfermeiro. Foi no momento em que eu estava dentro da PUC, no auditório da PUC, lá em Goiás, e através do Adalberto, que me fez esse convite, nós colocamos e tivemos uma aceitação bem grande. Inclusive, no dia, tinha alguns professores, que são os professores das áreas, né? E eles gostaram bastante, tiveram uma interação bem legal. E aí eu peguei e falei para eles, eu falei, olha, é a segunda vez, tirando o meu mestrado, que eu falo sobre a SAI como instrumento de gestão para o enfermeiro. Isso foi em 2018. E aí, nesse mesmo ano, eu entrei em contato com o Marcelo Chanes. Marcelo Chanes, para quem não conhece, ele não está mais entre nós, mas o Marcelo Chanes foi por 2 gestões da Nanda. Marcelo, uma referência na área de sistematização da assistência de enfermagem, ele falava muito sobre a SAI descomplicada, tá? E aí eu convidei o Marcelo para nós fazermos um curso e sairmos rodando pelo país, pelo Brasil,
falando sobre SAI como instrumento de gestão para o enfermeiro. E aí foi ali que ele falou, olha, vamos conectar então com a Luciene, eu não conhecia a Luciene, vamos se conectar com a Luciene, para quê? Porque a Luciene vai expandir isso, vai colocar isso para acontecer dentro das cidades. E aí nós rodamos muitos estados, mais de 12 estados, eu, ele, a Luciene, falando sobre a SAI como instrumento de gestão para o enfermeiro. Nós tivemos uma perda, a Luciene já colocou 21 exatamente. É isso, 21 exatamente. E aí foi muito legal, por quê? Oi, Adalberto. Eu quero royalties, tá? Ah, boa, boa. E aí, o que acontece? Nós rodamos essas cidades, o Marcelo, ele... Primeiro entrou a pandemia, o Marcelo, ele adoeceu, nós acabamos perdendo o Marcelo, e ficamos 1 ano sem fazer nada, mas a Luciene, ela falou, acho que nós precisávamos fazer alguma coisa, porque o Marcelo, o brilho nos olhos dele era a sistematização, né? E aí nós procuramos algumas pessoas, a Luciene entrevistou várias pessoas pelo Brasil, que pudesse vir falar sobre a sistematização, né? E eu falando da gestão, e aí nós encontramos o Silvio, que foi um aluno nosso, o Silvio participou de 3 edições do curso, quando ainda era SAI, como instrumento de gestão para enfermeiro, eu e o Marcelo, o Silvio participou de 3 edições, e aí a Luciene falou, olha, vamos fazer uma entrevista com o Silvio e vamos ver como ele é, enfim. E aí nós fizemos uma edição em São Paulo, depois fizemos uma edição em São Caetano do Sul, depois fizemos uma edição em Caraguatatuba, e aí agora essa edição online. Então, vamos começar. Hoje o que vocês vão ver comigo é um pouquinho do complemento sobre o que vocês viram com o Silvio, tá? Então, quando eu falo de SAI como instrumento de gestão para o enfermeiro, é importante vocês entenderem essa chuva de palavras, tá? Porque não tem como. Quando se fala de SAI como instrumento de gestão para o enfermeiro, nós vamos falar que a SAI, queira ou não queira, ela é o quê? Ela é uma metodologia, tá? A SAI é uma metodologia, tá? Não é um método somente, ela é uma metodologia. Por quê? Porque a metodologia é quando eu coloco ela para acontecer, né? A SAI é uma metodologia. Ela eleva a performance da equipe. Ela eleva a performance de uma equipe. Quando eu falo de performance, eu estou falando de resultados. Eu não estou falando de altos resultados, não. Eu posso ter uma equipe que ela é mal performada, entende? Ela entrega poucos resultados, mas ela entrega poucos resultados, entende? Então, performance, quando eu falo de performance, as pessoas sempre acreditam que é alta. Por isso que o nome tem que vir alta performance, né? Porque performance é um resultado. Pode ser que seja um resultado baixo ou um resultado alto, né? A SAI também, ela trabalha com diagnóstico. A SAI, ela é puramente o quê? Diagnóstico. E por que fundamentado? Porque eu não preciso falar muito. Quando eu estou, de repente, numa reunião e quando eu falo sobre os resultados que a sistematização está me apresentando são X, Y, Z, eu não preciso fundamentar mais. Todo enfermeiro, ele sabe do processo de aplicabilidade, entende? Eu não preciso fazer várias contextualizações. O enfermeiro, ele tem essa percepção, tá? A SAI, ela acaba trazendo ali um processo de quê? De avaliações. Eu posso avaliar uma equipe ou uma instituição a partir da sistematização. Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho aqui o Adalberto, eu tenho o time do Adalberto, eu tenho aqui a Natália, eu tenho o time da Natália, eu tenho aqui a Ana Tavares, eu tenho o time da Ana Tavares, eu tenho aqui a Luciene, eu tenho o time da Luciene. Cada um dentro de uma unidade. Vamos pensar assim, ok? Eu posso pegar e avaliar a Ana comparando a Natália ao Adalberto e a Luciene e fazer um ranking, um score, qual é o time que está entregando, ou seja, que está aplicando a sistematização por todas as suas etapas. Entende? Eu posso utilizar. Então, se o time do Adalberto, o Adalberto foi o único que ele coloca a sistematização para rodar, ele faz a evolução do paciente, ele faz o exame físico do paciente, ele tem as prescrições, ele tem o processo de prognóstico, eu posso entender que o Adalberto tem maiores resultados. Consequentemente, ele está mais bem avaliado. E assim sucessivamente, tá?
Eu consigo também, através da SAI, transformar, eu não vou falar todos, tá? Mas transformar dados em informações. É assim a cadeia. Dados geram informações que geram conhecimento. Tá? O conhecimento ele é o resultado de informações, e que é o resultado de dados. Tá? Então, eu tenho dados importantes, que na mão da Ana Tavares são informações, e que na mão de alguém pode formar um conhecimento. Entende? Então, dados ele é menor comparado ao conhecimento. A maioria das pessoas hoje são muito informatizadas, tem muita informação. Tá? Só que se você pedir para ela aprofundar, ela não tem conhecimento. Elas têm informações, mas elas não têm conhecimento. Tá? Então, a sistematização, a SAI como instrumento de gestão para o enfermeiro, ela consegue transformar isso, inclusive, em conhecimento para um gestor, para um diretor de uma unidade, para ele tomar ali condutas, para ele ali tomar decisões. Tá? Agora, olha que interessante, vocês provavelmente estão vendo aqui, ó, ciência da aprendizagem, né? O que é ciência da aprendizagem? Chuva de palavras, falando da SAI como instrumento de gestão, por que ciência da aprendizagem? Porque nós falamos de educação continuada e educação permanente. Nós temos enfermeiros que ainda falam SCARA. Nós temos enfermeiros que ainda falam DST. Nós temos enfermeiro que ainda eles não conseguem enxergar a sistematização como na sua essência. Então, quando eu falo da ciência da aprendizagem, eu posso, a partir da sistematização, olha que interessante, gente, a partir de uma prescrição, identificar o nível de medianismo que eu tenho de profissionais. Eu consigo perceber que a minha equipe escreve mal o português, tem uma escrita muito ruim, a partir de uma prescrição que foi escrita, que foi feita. Entende? E aí eu posso fazer o quê? Identificar com isso os gaps. O que são gaps? Lacunas, falhas. Entende? Todo processo tem gap. Todo processo tem gap. Qualquer processo tem gap. Todo processo. Não existe um processo que não tenha gap. Ou seja, não existe um processo que não tenha falha. Pode ser que ele seja corrigido rapidamente, mas existe uma falha. Entende? Todo processo. Ah, Laércio, mas, por exemplo, por que nós não encontramos falha em tal... na aviação. Por que nós não encontramos a falha? Nós não encontramos porque nós não somos mecânicos. Os mecânicos, eles têm uma performance tão elevada que antes de acontecer, eles já conseguem fazer o quê? A correção. Entende? Então, gap, falhas, elas existem. Por que em alguns lugares, algumas falhas levam a óbito de um paciente, em outros lugares não leva a óbito? Eu vou dar um exemplo para vocês. Segunda-feira agora, aqui em Interlagos, aconteceu um treino de moto velocidade. Uma menina argentina de 9 anos, no treino, ela morreu. 9 anos, ela morreu. Quando jogaram num grupo, eu tenho vários grupos de amigos de moto, né? Tenho amigos de moto de pista, amigos de moto de trilha, enfim. Quando eles jogaram lá, eu fui ler a matéria. E na matéria, ninguém percebeu, todo mundo jogou lá no grupo, mas ninguém percebeu isso. Por quê? Porque lá não tem nenhuma pessoa com uma visão como a minha, como enfermeiro, por exemplo. Todos que estão lá trabalham em outros segmentos. Só que lá o que me chamou a atenção, depois vocês podem jogar no Google para vocês verem. Sofreu um acidente dentro de Interlagos, pegaram ela e levaram para um hospital de Pedreira. É um hospital que tem perto de Interlagos. E depois ela morreu no Einstein. Aí todo mundo colocou assim, nossa, deve ter sido grave, porque ela morreu no Einstein. Não, gente. Ela pode, de repente, ter morrido já até no Pedreira. Porque existem tipos de morte. Eu tenho morte clínica, eu tenho morte absoluta, eu tenho morte aparente, eu tenho tipos de morte. Entende? Então ela pode ter morrido no Pedreira. E aí ela entrou no processo do... Ela pode ter tido o processo de morrer no Pedreira, mas ela entrou em morte dentro do Einstein. E aí, por que levaram para o Pedreira? Será que, de repente, não houve ali um despreparo da equipe que estava para identificar o seguinte: o Pedreira, ele não está preparado para receber esse tipo de trauma. O Einstein está preparado. Ah, mas o Einstein é mais longe. Mas, às vezes, nem sempre o mais próximo é o mais bem preparado.
Entende? Então, quando as pessoas falam assim, tal coisa só acontece no hospital tal, só morre no hospital tal, em tal hospital não morre. É porque provavelmente a correção das falhas deles sejam bem antecipada, tá? Então, aqui nós já temos um panorama sobre o que é a SAI como um instrumento de gestão. Observe que como a partir da sistematização das tendências de enfermagem, como que eu consigo identificar. Olha que interessante, olha que interessante. Tem uma dinâmica que eu faço em alguns treinamentos, que é pegar 10 pessoas e dar uma bexiga para cada uma, bexiga vazia, dentro de um saco, eles mesmos vão pegar. Eu peço para que eles peguem aquela bexiga e que eles enchem aquela bexiga e amarrem a bexiga. Tem pessoas que enchem assim, ó. A bexiga fica desse tamanho, ela amarra. Tem outros que fazem assim, ó. Enche bastante e amarra. Tem outros que enche e explode. Aí ele pede outra. Eu falo, não, é uma só para cada um. Aí eu pergunto, o que eu dei na mão de vocês? Aí eles olham e falam, bexiga. Eu falo, não, eu dei uma oportunidade. Todos tiveram oportunidades. Uns aproveitaram um pouco. Olha o tamanho da bexiga dessa. Outros aproveitaram mais. E outros extrapolaram. É a mesma coisa, gente. A SAI. Eu posso utilizar a SAI como uma forma de avaliar equipes. Eu dou e deixo que seja realizado a sistematização em todas as unidades. Clínica médica cirúrgica, UTI, na centro cirúrgico, na emergência, todos os lugares. Em alguns lugares pode ser que eu não tenha a devolutiva. Em outros lugares eu tenho a devolutiva. E aí eu tenho que identificar, corrigir os gaps, porque que em alguns lugares eu não tenho, em outros lugares eu tenho. No caso da bexiga, eu posso pegar aquele que de repente nem soprou e ele pode depois, em particular, falar para mim que ele tem um problema pulmonar e ele não pode soprar nada, enfim. E aí é o identificar o gap. Tá? Então a SAI ela consegue ser um instrumento de gestão extraordinário. Tá? Eu gosto sempre de usar esse slide, principalmente quem já acompanhou minhas aulas de gestão, eu gosto sempre de usar esse slide, porque eu acredito que a sistematização ela case completamente com esse slide. Tá? Olha que interessante, não se gerencia o que não se mede. Você não consegue fazer gestão daquilo que você não avalia, daquilo que você não mensura. Por que alguns lugares falam assim, ó? Olha, aqui, nossa, você precisa ver o despreparo para a SAI. Você precisa ver como eles são despreparados para fazer a SAI. Aí eu pergunto sempre para eles, vocês já utilizaram a SAI como pano de fundo para uma avaliação da equipe? Nunca. Então, não tem como eu gerenciar aquilo que eu não mensuro. Entende? Eu não tenho como fazer isso. Da mesma forma, quando eu não consigo medir aquilo que eu não defino. Eu preciso deixar para eles a importância da sistematização. Vou dar um exemplo para vocês. A Ana Tavares trabalha dentro de uma unidade básica de saúde. Se ela não saiu, ela ainda trabalha dentro de uma unidade básica de saúde. Se ela for lá na unidade básica de saúde, e se ela não falar a importância de se notificar uma doença, um agravo, eles não vão notificar. Se ela não falar o quanto é importante fazer um registro para uma família, um registro para a sociedade, eles não vão fazer. Entende? Seja uma doença ocupacional, seja uma IST, seja, não importa. Se ela não enfatizar a importância. Então, eu não consigo mensurar aquilo que eu não defino. Então, eu tenho que trazer a equipe e falar, pessoal, um dos indicadores mais importantes para nós hoje é o indicador de mortalidade materna infantil. Então, para nós é muito importante eu ter resultados sobre a avaliação que nós estamos, a vacinação em crianças e adolescentes, o quanto nós estamos tendo, né, como que a gente fala? Taxa de, não é adesão nem aderência, Ana, quando eu tenho uma população e aí de cobertura, tá? Uma taxa de cobertura. Quanto eu tenho de cobertura de um determinado território, de outro determinado território, eu preciso definir o que eu quero avaliar. Entende? Se vocês olharem para mim e falarem assim, olha, por exemplo,
digamos, vou pegar aqui agora o exemplo da Ana, ela abriu a câmera, né? Digamos, a Ana foi, eu não pedi para ela abrir a câmera, ela que foi e ela abriu a câmera. Agora, se eu falasse assim, ó, olha, gente, a Ana está com a câmera fechada, então ela vai ter um ponto a menos, porque ela está com a câmera fechada. Laércio, se você tivesse falado para mim que abrir a câmera entraria dentro do processo de avaliação, eu estaria com a minha câmera aberta, como eu fiz os outros dias. Então, olha, ela está mostrando que é importante eu mostrar para ela o que eu vou avaliar. Entende? O que eu quero avaliar numa pessoa. Então, da mesma forma, a SAI, ela vai servir para que você possa definir com o time. Pessoal, esse mês nós vamos avaliar as unidades. E o que nós vamos avaliar? A sistematização da assistência de enfermagem. Oi, Ana, pode falar, querida. Nós estamos com... Boa noite, primeiro. Nós estamos com uma dificuldade na minha unidade, não só na minha unidade, mas em Goiânia, porque foi solicitados os indicadores e o sistema que nós passamos essa informação, ele mudou e não foi informado como nós deveríamos preencher. Então, agora os nossos índices estão baixos, né? Nós não conseguimos atingir os indicadores e o pessoal veio, cada um em cada unidade, explicando como tem que ser feito. Falei, por que não fez antes? Para que a gente pudesse entender, né, e conseguir responder, porque fazer nós fazemos, só não sabemos onde colocar. É isso aí, Ana. É isso aí. Olha só que interessante. Os alunos vão apresentar um trabalho. Aí uma aluna veio e falou assim, professor, você poderia me falar, por favor, os critérios de avaliação? O professor que estava comigo, ele olhou para mim, ela foi lá para pegar um caderno, ele olhou para mim e falou, nossa, petulante, né? Está no direito dela. Ela precisa entender, então, por exemplo, se eu falo que respeito ao tempo tem um peso maior, o que ela vai fazer? Ela vai se atentar a respeitar o tempo de apresentação. Se eu falar para ela que responder questões, perguntas, tem um peso maior de avaliação, o que ela vai fazer? Ela vai se dedicar a responder perguntas, né? Aquilo que tem um peso menor é a mesma coisa numa prova, quando você vai fazer um Enem, vai fazer uma prova de concurso. A redação tem um peso grande. O que eu vou fazer primeiro? A redação. Eu vou arrebentar na redação. Para quê? Para eu pegar um maior número de pontos na redação, e aí eu vou começar pela redação, porque eu estou bem, eu estou com a energia, cheguei agora, eu estou cansado, né? E é isso que a Ana trouxe. Se eu não aponto o que eu vou avaliar ou o que é importante, a equipe não vai saber. A equipe não vai saber. Então, isso que você trouxe, Ana, a gente precisa definir o que vai ser mensurado. Perfeito, tá? E eu não consigo definir aquilo que eu não entendo. Por isso que você observa, e nós observamos, no caso que a Ana trouxe, alguns secretários de saúde não entendem de saúde. Alguns prefeitos não entendem de saúde. E por isso que algumas coisas não acontecem. Entende? Quem entende da sistematização é o enfermeiro. Às vezes, você pode até encontrar alguns colegas médicos ou colegas fisioterapeutas que, se você fala assim, ó, o diagnóstico de enfermagem do paciente, ele olha para você e fala, oxe, vocês fazem diagnóstico? Entende? Por quê? Porque na mentalidade, na cabeça deles, e tá tudo bem. Por quê? Tá tudo certo. Porque quem não pode ficar sem saber que nós fazemos diagnóstico somos nós, né? Agora, eles, aí é onde você vai e explana, onde você vai e aponta. Sim, nós fazemos diagnóstico de enfermagem. Só que o diagnóstico de enfermagem está relacionado à assistência. E o diagnóstico médico está relacionado à doença, né? E aí eu me lembro uma vez que um paciente, um colega médico, um oriental, me perguntou, ele me viu falando isso numa reunião e depois, em particular, ele veio e falou assim, Laércio, me desculpe a ignorância, você poderia me explicar a diferença, né, prática do diagnóstico médico e diagnóstico de enfermagem? Eu peguei e falei para ele, doutor, vamos pegar um exemplo clássico. Esquizofrenia é o diagnóstico qual? Aí ele falou, esquizofrenia é um diagnóstico médico. Eu falei, isso aí. Agora, risco para suicídio é um diagnóstico de enfermagem. Então, o diagnóstico médico, esquizofrenia, em decorrência das alucinações auditivas, das alucinações visuais que o paciente ele tem, ele pode, ou seja, ele tem um risco para suicídio. Ele falou, nossa, muito legal isso, né? E aí eu fui dando alguns outros exemplos para ele, mostrei Nanda para ele. Ele falou, cara, que demais. Ele não sabia, entende? Então, não se define o que não se entende. Eu consegui explanar para ele até a página 2.
Por quê? Porque ele me fez algumas perguntas relacionadas, por exemplo, à SAEP, ou seja, à sistematização da assistência de enfermagem dentro de um centro cirúrgico, um pós-operatório. Eu não tenho domínio do que ele me perguntou, entende? Então, não se define o que não se entende. Então, eu não entendo daquela área. A melhor pessoa para explicar especificamente é alguém do centro cirúrgico. E cabe a nós aqui, ó. A Adalberto tem uma competência. A Ana tem a competência de outro setor. A Natália tem a competência de outro setor. A Luciene tem a competência de outro setor. Outros que estão acompanhando aqui a aula gravada têm as suas competências em outras áreas. E não tem problema nenhum. O que é importante compreender é que a sistematização é uma ferramenta, é um instrumento que pode ser utilizada em qualquer unidade de enfermagem. Aonde eu tenho um enfermeiro atuando, eu posso utilizar a sistematização da assistência de enfermagem. Agora, eu não consigo ter resultados naquilo que eu não gerencio. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Em São Bernardo, é um município aqui de São Paulo, eu fiz uma pergunta uma vez, dentro de um treinamento, que não era voltado para sistematização, mas era voltado para protocolo. Eu perguntei para eles o seguinte: o que eles faziam com os dados que eles tinham, com as informações que eles tinham? Porque é a mesma coisa de fazer o seguinte, presta atenção. Ana, você vai me perguntar se eu estou bem, ok? Você vai perguntar se eu estou bem. Professor Laércio, o senhor está bem? Oi, Ana, não estou bem. Eu não estou bem. O que ela vai fazer com essa informação? A gente tem a condição de fazer alguma coisa com algumas informações. Às vezes a gente abre a boca para fazer algumas perguntas para alguém e a gente não está preparado para a resposta. Eu brinco, no dia do treinamento em Goiânia, eu fiz essa brincadeira. Você vai perguntar para o seu marido, para sua esposa, se ele te ama ou se ela te ama. Você está preparado para a resposta? Se ele fala não, e se ela fala não? Ah, tá bom. É só para saber. Entendeu? Então, não se tem resultados naquilo que eu não gerencio. O que nós fazemos com as informações que eu tenho de um paciente quando ele relata para mim a religião dele, quando ele relata para mim um nome social, quando ele relata um gênero diferente, não sexo, gênero? O que eu faço com essa informação? Como que eu compartilho essa informação com a minha equipe? Será que eu vou lá na minha equipe e falo assim, gente, cada uma, né? A gente agora está com um paciente aí que é de tal religião. É o que faltava para fechar o semestre. É isso que eu utilizo dessa forma as informações. Então eu preciso compreender que aquilo que está dentro da sistematização, ela tem que servir de alguma forma para que eu tome decisões relacionadas àquele paciente e também relacionados ao perfil. Eu posso, a partir daquelas informações, fazer o perfil dos meus pacientes e o perfil de competências que eu preciso desenvolver. Nós recebemos muitos católicos aqui, nós recebemos muitos judeus aqui, nós recebemos, entendeu? Então, por exemplo, o Einstein. Oi, Ana, pode falar, pode perguntar. Não, professor, eu só queria compartilhar o médico que trabalha comigo, na minha equipe, está fazendo um mestrado sobre o atendimento do grupo QIA+. E aí aconteceu um fato onde um paciente ele não conseguia entender que ele poderia ter o nome que ele tem, como se diz, esqueci o termo, mas o nome que ele gostaria de ser chamado, ele poderia estar sendo colocado no prontuário. E o paciente ele não conseguia entender isso. E aí eu achei interessante porque o trabalho que o médico está desenvolvendo é justamente a conscientização tanto do profissional quanto do próprio grupo para se identificar na hora de ser chamado, na hora de entrar dentro de uma unidade. É isso mesmo, Ana, é um nome social, né? Então, eu tive até uma aluna que me fez uma pergunta que foi a seguinte, Ana, para todos, né? Ela falou o seguinte: professor, o senhor chama Laércio. Aí eu pergunto, nome social, aí o senhor fala Roberta. É o nome social, Laércio Neves, Roberta Castro, ok?
E na hora de internar esse paciente, eu interno onde? Clínica médica masculina ou clínica médica feminina? Entende? E aí entra olha só, entra já nos preceitos éticos, né? Eu já posso estar ferindo os preceitos éticos, os preceitos bioéticos. Entende? Observa como que as informações dentro de uma sistematização pode ajudar com que a gestão tome condutas. Então, por exemplo, eu posso chamar o doutor Daniel para falar sobre os aspectos jurídicos. Doutor, nós estamos recebendo muitos pacientes com nome social. Nós temos aqui hoje, por exemplo, o Laércio, que é a Roberta. E nós temos também na Clínica Médica X, a Natália, que é João Rodrigues. Tá entendendo? Como que nós fazemos? Então, observe, é um instrumento que serve como gestão. E não só do enfermeiro. A partir do enfermeiro. O enfermeiro ele pode pegar o que está contido dentro daquela sistematização e levar para um departamento de marketing, levar para um departamento jurídico, levar para um outro departamento. Por isso que não há sucesso naquilo que você não gerencia. Não se tem sucesso naquilo que você não gerencia. Eu estava conversando com uma moça da higiene lá da universidade, eu ia falar da limpeza, mas acho que não é certo falar, né? É da equipe de higiene, né? Enfim, é porque hoje a gente tem que tomar tanto cuidado para falar as coisas, né? Aí ela falando assim, eu falei para ela, a senhora viu que porque ela é da época, né? Eu falei, a senhora viu que o Naim morreu? Ela falou, então, professor, eu vi, ele morreu e falaram que ele não tinha nada, não tinha dinheiro, estava morando de aluguel. Nossa, você precisa ver, acho que não é da sua época, da minha época, ele era muito assim, muito assado tal. Eu falei, se não tem gestão, não tem jeito. É a mesma coisa o cara que ganha Big Brother, ganha 2 milhões, 1,5 milhão, se não tem gestão, vai perder tudo. Então não se tem resultados, não se tem sucesso naquilo que você não gerencia, tá? E aí, olha só, aquilo que eu já falei para vocês, nós temos níveis de instituições e níveis de profissionais. Nós temos instituições hoje excelentes com profissionais medianos, eles não ficam. E nós temos instituições medianas com profissionais excelentes, e eles também não ficam. Entende? Então, quando a Ana encontra, quando a Natália encontra, quando o Adalberto encontra, quando o Laércio encontra com alguém que estudou com ele e fala assim, agora eu estou trabalhando em tal lugar, ou eu estou trabalhando, e você? Aí a pessoa às vezes está desempregada, né? E aí você olha e fala assim, nossa, gente, mas eu passava cola para ele. Nossa, gente, mas eu fazia o trabalho para ele e ele está trabalhando. É importante compreender o seguinte, gente, via de regra, pessoas medianas vão trabalhar em instituições medianas, ponto. Pessoas boas vão trabalhar em lugares bons, ponto. Profissionais de qualidade vão trabalhar em unidades de qualidade, ponto. E profissionais de excelência vão trabalhar em instituições de excelência. Não sei se já aconteceu, pode acontecer de você chegar dentro de um lugar e você não ficar muito tempo. Você entra, fica um período curto, depois você já vai para outro lugar. Por quê? Porque pode ser que lá seja um lugar mediano, bom, e você seja uma pessoa boa ou de qualidade. Então não casa. Como também pode ser o contrário, lá é um lugar de excelência ou de qualidade e você é uma pessoa mediana ou uma pessoa boa. Agora, é via de regra falar o seguinte, se eu tenho uma unidade ou se eu tenho várias unidades em que eu tenho uma sistematização da assistência de enfermagem, não é uma instituição mediana. Porque colocar para rodar uma SAI não é para qualquer um. Entende? Não é para qualquer unidade. Saber fazer a leitura, a interpretação, porque não é só ler os resultados, não é só ler os indicadores, é interpretar aqueles indicadores também. Eu preciso saber interpretar os indicadores. Entende? Então, é importante nós entendermos e compreendermos isso, tá? E aí eu trouxe algumas perguntas. Será que em nosso dia a dia conseguimos extrair o máximo que a SAI ela pode proporcionar? Às vezes, como a Ana trouxe ali, às vezes pode ser que tenhamos lugares e que ainda não estão preparados para receber o nome social. Tem lugares que ainda não sabem e não compreendem quando você pode fazer, gente. Vocês que estão aqui acompanhando, seja ao vivo ou gravado, aonde você trabalha tem um formulário e lá tem religião. Se você pegar
A pessoa que colocou a religião do paciente está atendendo ali. O Luiz está atendendo o paciente. Aí o paciente foi para outra unidade. Se você chamar esse Luiz e perguntar para ele, você perguntou qual é a religião dele, né? Por quê? Aí ele vai falar, porque está pedindo aqui, ó. Para que é isso? Pegue as respostas e me traga a semana que vem. Só não se assuste. Pegue as respostas e me traga a semana que vem. Eu vou te dar um exemplo. Chega alguém lá que é testemunha de Jeová. Tá? Às vezes a instituição não tem nenhum termo de ciência. Vocês têm termo de ciência aqui? Poxa, o que é isso? É um hospital, é uma unidade de clínica médica cirúrgica. Foi perguntado para ele religião, ele falou testemunha de Jeová, só que nós não temos nenhum preparo para atender um paciente de testemunha de Jeová. Não tem sequer a COLI aqui. A COLI é a Comissão de Ligação aos Hospitais. Vou colocar aqui no chat para vocês. COLI. Escreve assim, ó. Comissão de Ligação aos Hospitais. Todo estado tem uma COLI. Todo estado. A COLI é uma comissão formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, advogados, psicólogos, todos testemunhas de Jeová. O que eles querem? Qualificar, capacitar, treinar os profissionais para atender de uma melhor forma as pessoas que são testemunhas de Jeová e que podem chegar até aquela instituição e se deparar muitas vezes com um protocolo, com uma conduta, enfim. Será mesmo que a SAI ela pode ser utilizada como instrumento de gestão? Eu já dei aqui alguns exemplos. A SAI ela pode ser utilizada como instrumento de gestão, plenamente. Plenamente. Entende? A SAI pode ser utilizada. Depois, será que não consigo fazer a SAI por falta de tempo? Porque é o que mais falam. E aí, sempre... Écio, Oi, Adalberto, pode falar, querido. então, assim, só uma reflexão que eu estava tendo quanto a essa alteração na construção de SAI. A gente ampliou, a gente pensou em SAI como processo de enfermagem agora, na verdade, não acompanhei a aula passada, então não sei se às vezes isso até foi dito e eu estou rebobinando aí. Mas a SAI, quando a gente amplia ela para processos de enfermagem, a gente também faz justamente o que a sua palestra faz. É utilizar a SAI como ferramenta de gestão, para além apenas do processo de cuidado. E aí, eu levo como um exemplo muito interessante que aconteceu aqui no Hospital CRE, quem é de Goiânia conhece. Um professor daqui, ele começou a identificar que boa parte dos pacientes que eram cuidados por ele no processo de reabilitação, né, esses pacientes eram especificamente pacientes que estavam no processo de reabilitação decorrente de acidente automobilístico de moto, né? Ele começou a perceber que boa parte desses pacientes, num recorte de um escopo menor, eram motoboys, né? E que boa parte desses pacientes se acidentaram no mesmo horário. E quando ele foi um pouquinho mais a fundo, por exemplo, era na mesma região, né? Ele começou a perguntar para essas pessoas, inclusive, por que essas pessoas se acidentaram, porque todos eles cruzaram o sinal vermelho. Aí eles disseram o seguinte, que é porque o sinal ficava muito tempo fechado, pouquíssimo tempo aberto. Então, automaticamente, eles tinham que cruzar o sinal vermelho para não atrasar suas entregas. Ele, com essa informação, ele gerou todo um relatório, construiu toda uma tese e levou isso para o sistema de trânsito, solicitando, inclusive, o sistema de trânsito que reavaliassem o tempo dos semáforos para que facilitar e sensibilizar os motociclistas a aguardarem o tempo do sinal vermelho e não ultrapassarem. Por quê? Porque esse tempo seria reduzido. Então, ele, de alguma forma, ele utilizou a SAI como uma ferramenta de gestão para mudar uma realidade que está para além do processo dele. Exato. Então, acho que é um exemplo muito grande disso que você colocou. Quando a gente passa a interpretar a SAI como processo de enfermagem, a gente passa a entender que toda informação colhida, ela tem inúmeras ações a serem feitas, tanto ao paciente quanto às atmosferas nas quais ele pertence. Exatamente. Adalberto, você trouxe exatamente um profissional incomodado com o cenário, que era um cenário de prevalência, né? Nós tínhamos uma prevalência e uma incidência também muito grande chegando. Ele falou, pera um pouco, vou me aprofundar um pouco mais nisso.
E ele se atentou em conversar em entrevista, olha lá, em entrevistar alguns pacientes, e ele conseguiu chegar ali, a partir de uma metodologia, né? Ele chegou até um determinado resultado, em que isso pode ser utilizado por outras secretarias, por exemplo, de mobilidade, entre outros, né? A mesma coisa que acontece dentro de um hospital. A sistematização, ela foi... Por que ela houve essa transição? Porque, infelizmente, a enfermagem, mais uma vez, mostra que ela está se desvinculando da gestão. A enfermagem não consegue enxergar que a SAI como um todo, ela é gestão, e quando se fala de processo, é o que o enfermeiro entendia que é o mais o cuidado. Então, por isso que eles fizeram meio que uma transição para que o enfermeiro possa entender o seguinte, é uma ferramenta do cuidado. E olha que interessante, fazendo uma analogia, Adalberto, o McDonald's queria entender por que em muitos países a bebida que mais vende pela manhã é o café com leite, ou o café puro, ou o leite quente, né? E nos Estados Unidos a bebida que mais vende é o milkshake, pela manhã. É um dos poucos países, olha só, um dos poucos países em que o milkshake é a bebida que mais vende pela manhã. E não um café com leite, nem um leite quente, nem um café puro. Sabe qual foi a conclusão? A conclusão foi a seguinte, próximo disso que o Adalberto trouxe. Eles fizeram uma entrevista com uma quantidade, um N muito grande, né, uma população muito grande de clientes. A maioria, quase 90% dos clientes que vinham comprar um milkshake pela manhã estavam com roupas sociais e estavam indo ao trabalho. E pegavam muito trânsito. E o milkshake era a bebida que fazia com que eles saíssem do McDonald's, chegassem até seu trabalho e estivessem ainda com algo na boca. Eles estivessem ainda sendo acompanhados com algo. O cafezinho, por exemplo, você toma ali, 1, 2 gole e ele acabou. E você acaba não tendo, durante o seu meio de locomoção, o café. O milkshake não. Milkshake você vai mexendo ele, você toma ele, você mexe ele, você toma ele. Quando foi ver, eles chegavam no trabalho e depositavam ali o frasco vazio do milkshake. E por isso que o milkshake é uma das bebidas mais vendidas pela manhã nos Estados Unidos até hoje. Olha que interessante. Então, observe, nesta analogia, é a mesma coisa nós pegarmos a sistematização para entender, por exemplo, qual é o perfil do meu paciente que chega pela manhã, qual é o perfil do meu paciente que chega de final de semana. Os homens, quando vêm para a internação, quais são as características dos homens, quais são as características das mulheres, qual é a religião que predomina os homens, qual é a religião que predomina as mulheres, o grau de escolaridade, tanto dos homens quanto das mulheres, e por isso que leva ao adoecimento maior dos homens e, consequentemente, também, de repente, das mulheres. Então, a sistematização ela serve muito para ser utilizada como... Alguém colocou um comentário aqui? A Natália colocou assim, ó, gerenciando o tempo, precisamos ser gestores do nosso dia de trabalho. Exatamente. Será que consigo fazer a SAI por falta de tempo? Se o enfermeiro, infelizmente, não conseguir fazer a sua gestão de tempo, o que eu vejo muito acontecendo, e vocês também, o enfermeiro desce, bate o ponto e ele volta para terminar. Só que o técnico de enfermagem não. O técnico de enfermagem, ele bate o ponto dele e ele vai embora. Porque ele tem um outro plantão para pegar em outro lugar. E o enfermeiro, ele acaba tendo que ficar até o final. Entende? Então, é importante compreender que algo está errado. E quando ele fala para mim que ele não tem tempo, a pergunta que eu já faço é qual ferramenta de gestão de tempo você utiliza para mensurar e para me falar tão assertivamente que não tem tempo. Qual é a ferramenta de tempo que você está usando? E aí, muitas vezes, ele não está usando nenhuma ferramenta de tempo, né? E por que é importante nós usarmos a SAI e entender a SAI como instrumento de gestão? Porque com a sistematização eu consigo fazer isso, ó, ado, cada um no seu quadrado. Eu consigo, através da sistematização, entender o perfil do meu paciente e entender quem são os profissionais que têm competência para atender aquele paciente.
Entende? A partir do... Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, através da sistematização, você entende que você tem um paciente que é um paciente que não fala tanto. Ele é um paciente que exige que você explore muito. E aí você tem ali a Natália, o Adalberto, a Ana Tavares e a Luciene. Quem destes eu percebo que tem uma habilidade de comunicação? Porque se eu pegar, por exemplo, digamos, a Natália não é tão articulada, a Natália a gente sabe que ela é mais fechada, a Natália ela é mais passiva, ela não é tão... A Ana não, a Ana já é mais, né, de conversar, a Ana articula mais. Então, com esse paciente, colocar a Natália, pode ser que ele vai estar com dor. No final do dia, a Ana Tavares foi lá e perguntou para ele, tá tudo bem? O senhor está sentindo dor, alguma coisa? E ele falou, eu estou com dor, desde manhã. Mas e por que o senhor não falou para a Natália? Aí ele pode responder o quê? Ela não me perguntou. Entende? Então, a partir de uma sistematização, eu consigo entender que a melhor pessoa para cuidar daquele paciente é a Ana Tavares. Porque a Ana Tavares, ela instiga. A Ana Tavares, ela excita. A Ana Tavares, ela traz, né? Ela joga aquelas graças, aquela conversa, que vai fazer com que o paciente se solte e tenha um processo mais harmonioso. A Natália, ela já deixou claro para nós, ela não é paga para ficar conversando. Ela já falou aqui, eu não sou paga para conversar. Eu sou paga para fazer as minhas atividades. Eu vou lá e faço o que está prescrito. Tem gente assim ou não tem, gente? Tem paciente, tem profissionais assim. Tem profissionais assim. Então, através da sistematização, eu vou conseguir, como enfermeiro, ter uma noção. Quem são os meus pacientes? Características dos meus pacientes. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Não é o caso aqui, tá? É um exemplo. Digamos que o paciente Laércio é homossexual e o Adalberto, ele é uma pessoa muito engessada. Ele é uma pessoa que, inclusive, entre nós aqui, ele bate muito na questão partidária, na questão de sexo, gênero e tal. Ele é muito aqui, ó. Ele é uma pessoa que tem 55 anos, é um dos profissionais mais antigos, e ele tem uma... Será que é o Adalberto que eu tenho que colocar lá com ele? Ah, mas eu só tenho o Adalberto ou a Natália. Mas às vezes a Natália é o melhor. Nesse caso, às vezes a Natália é o melhor. Entende? Por quê? Porque eu compreendo que ele é... Olha só, eu tenho um paciente que tem uma característica mais anedônica, né? Ele é anedônico, mais retraído. Anedonia é retraimento social, tá? Dentro da psicologia, anedonia ela pode ser retraimento social e retraimento familiar. Então, quando o paciente ele tem uma retração, ele é um paciente que tem uma apresentação anedônica, tá? Isso dentro da psicologia é explicado. É um retraimento social. Então, por exemplo, tem pessoas e crianças, adultos, que ele em casa, ele é fechado. Na rua, não. Então, ele tem anedonia familiar. Tem pessoas que em casa é uma explosão. E na rua, não. Então, ele tem anedonia social. Então, um retraimento. Agora, o paciente, ele é anedônico. O anedônico, ele é retraído em casa e ele é retraído na sociedade. E aí você pode, de repente, observar que pode ser que tenha uma característica psicopatológica, esse paciente tenha um transtorno, esse paciente tenha algum tipo de psicopatologia, e aí ou ele pode ter passado por um trauma, entende? Então, quem é o profissional que vai... Gente, é interessante porque tem profissional... Olha só, a Natália ficou 4 dias com um paciente, a Ana ficou 1 dia, descobriu tudo. Já viu casos assim? Ah, gente, nem te contam. Sabe o que o Laércio estava me falando? Ele estava falando para mim assim, sensata. A Natália olha e fala assim, gente, ô Ana, quantos dias você ficou com ele? Hoje. Eu tô desde tal dia e ele não falou nada disso para mim. Já aconteceu com vocês, de vocês conhecerem uma pessoa, um paciente, que é aquele paciente que vai na unidade toda semana, ninguém fala, ele nunca... Aí tem gente que às vezes, né, o despeitado, fala assim, né? Ah, é que eu não fico dando trela. A trela que eu dou é para que ele fale o que vai ser útil para o tratamento dele. Eu não estou perguntando da vida dele, eu estou perguntando, e o que ele trouxe para nós são informações importantes. Você sabia que ele tem epilepsia?
ataques de convulsão, você sabia que ele tem... Aí entra aquele, né? Toda aquela característica do... Aí a Natália olha e fala, não sabia disso. Então, ele falou para mim. Gente, ele toma remédio, ele toma medicamento, vamos pegar a ficha dele de entrada. Olha, não tá falando nada, e ele toma. Como assim ele toma? Ele relatou para mim, ele falou o nome do medicamento, ele falou a dose, ele falou o porquê que ele toma, ele já sofreu uma intoxicação, ou ele já teve um AVC. Tá entendendo, gente? Então, quando eu falo da SAI como instrumento de gestão, eu consigo utilizar a SAI, inclusive, para eu poder montar uma escala, para eu poder dimensionar a equipe. Eu não posso ter, às vezes é legal, né, ter um plantão harmonioso, todo mundo igual. Não, o plantão ele tem que ser um plantão heterogêneo. Eu tenho que ter um plantão com pessoas, com profissionais, com características. Oi, Adalberto, pode falar, querido. Tá, é porque você falou de SAI como utilização para passagem, para montar, para dimensionamento, né? Tá, e quando a gente utiliza outras ferramentas para dimensionamento, como a gente encaixa isso na SAI? Por exemplo, eu uso, no meu dimensionamento, eu uso NAS Active Score. E uso, inclusive, pelo grau de complexidade avaliado por NAS. Eu vou adicionar ela na SAI de qual forma? Ou eu vou interpretar essa escala como uma ferramenta e continuar integrando ela como ferramenta, não aciono ela dentro da SAI. Você vai utilizar ela, Adalberto, como uma evidência. Você tem uma evidência, ou seja, olha, eu estou vendo aqui dentro da sistematização que esse paciente tem um grau de complexidade, ele teve alguns processos anteriores bem difíceis, e ele é um paciente que tem 62 anos, então assim, a Ana Tavares tem mais habilidade com isso, então eu vou fazer o contrário. Então, olha só, escala é aquele processo quanti-quali, ponto, tá? O dimensionamento não. O dimensionamento ele está relacionado mais às competências. Então, é no dimensionamento que eu posso criar uma evidência para conversar com a Ana e fazer com que a Ana troque o paciente com a Natália. E aí eu vou justificar essa troca, por quê? Por conta que o paciente ele veio de uma instituição de longa permanência para idosos, a Ana Tavares já trabalhou com pacientes assim, a Natália não trabalhou, e eu acho que a Ana vai ter mais habilidade. O que você acha, Ana? Entende? Então, Adalberto, você não vai precisar fazer a modificação, por exemplo, da sua estrutura, mas você pode criar como uma evidência. Você pode trazer como uma evidência, porque às vezes tem profissionais que não querem trocar. Às vezes a Natália não quer trocar aquele paciente. Ah, não, eu quero ficar com ele. Por quê? Porque na cabeça dela é um vozinho que não dá trabalho. Mas por quê? Porque ela também não interage, ela não pergunta, entende? Já a Ana, esse é um paciente que já foi institucionalizado, foi observado aqui dentro da anamnese que foi feita, nós fizemos toda uma caracterização desse paciente, todo um histórico desse paciente, inclusive de doenças de base. A Ana Tavares, ela tem uma habilidade enorme com pacientes que tenham sequelas de AVC, pacientes que tenham algum tipo de ferida. Então, eu consigo justificar, Adalberto, de uma forma mais assertiva. Eu consigo ter evidências para justificar de uma forma mais assertiva, tá? Faz sentido? Faz sentido, Ana, Natália? Faz sentido. Obrigado. Tá? Perfeito, a Wanda chegou aí também. Só para, antes de mudar o slide, o artigo para um professor, um artigo científico, um livro, uma literatura, ele é o que traz muito empowerment, que nós chamamos, né? Um empoderamento. Eu, como professor, quando eu vou justificar qualquer coisa para um aluno, eu trago o quê? Uma base científica, eu trago um artigo, né? Eu trago uma publicação. Quando eu estou com um grupo de enfermeiros, eu posso trazer ali a sistematização para que eu possa dimensionar uma equipe, trocar uma equipe. Eu posso, por exemplo, criar uma comissão a partir do que a SAI está me mostrando. A SAI está ali, ó, me acendendo uma luzinha. Então, está mostrando que é importante nós criarmos uma equipe ou uma comissão de catéter, uma comissão de pele, uma comissão de feridas, entre outros, tá? Olha que legal. Estrutura, processos e resultados. Se aplica aqui também. Dona Bedian, um médico epidemiologista, tá? Em que se você for ler sobre ONA, você não vai deixar de ver Dona Bedian. Por quê?
Porque a ONA, ela trabalha aqui, ó. A ONA 1, eu tô fazendo com o mouse, tá? Por isso que sai feio. A ONA 1 trabalha estrutura. A ONA 2 trabalha os processos. E a ONA 3 trabalha os resultados, tá? Estrutura é o hospital, é a unidade. Então, a Adalberto trabalha em um lugar, a Ana trabalha em outro lugar, a Wanda trabalha em outro lugar, a Natália trabalha em outro lugar. Então, cada um de nós aqui trabalhamos em uma estrutura. A forma que a Ana Tavares aplica a SAI são processos. A forma com que o Adalberto utiliza a SAI são processos. A forma com que eu utilizo a SAI são processos. Entende? Que vão gerar o quê? Resultados. Que vão dar os resultados. Então, vou pegar um exemplo. A Ana Tavares trabalha dentro de uma UBS. E aí, ela falou o seguinte, Laércio, eu não sei ainda, porque o que acontece? Nós temos uma folha, a PNAB, a Política Nacional de Atenção Básica, na sua última atualização de 2017, ela nos dá ali, ou o caderno de atenção básica, por exemplo, a partir de 2008, ele nos dá ali algumas ferramentas para que eu possa atender a mulher, a gestante, o adolescente, o idoso, né? Desculpa. Então, por exemplo, se eu pegar o idoso dentro da UBS, nós aplicamos a AMP, a avaliação multidimensional da pessoa idosa. A AMP. Dentro da AMP, eu tenho várias escalas. Escalas de Gehlen, a escala de Gehlen, a escala de Thompson. Eu tenho várias escalas. Uma que avalia estrutura física, outra que avalia deambulação, a outra que avalia sistema de cognição, a outra que avalia memória, né? Eu tenho várias. Aí a Ana falou assim, Laércio, e aonde eu vou aplicar a SAI? Aonde eu coloco a SAI? Tudo isso que você está vendo, Ana, a AMP, o caderno de atenção básica, tal, é para todo mundo. A SAI é você que vai, quando você fizer a classificação, o acolhimento, alguns chamam de triagem, é um momento seu, enfermeira, com o seu paciente, é que você vai fazer ali a sua sistematização de modo que adaptado. Ela tem que ser adaptada. Entende? Então, observe, estrutura, UBS. A sua SAI é a mesma que a do Adalberto, que trabalha dentro de um hospital? Não. É a mesma que a da Natália, que trabalha num outro hospital? Não. Então, por exemplo, o Adalberto trabalha no hospital do coração. A Natália trabalha no hospital do coração. Só que o Adalberto trabalha em Goiânia, a Natália trabalha no Dante Pazanese, São Paulo. Pronto, estruturas completamente diferentes. Perfis de pacientes completamente diferentes. Processos diferentes. Que vão gerar o quê? Os resultados. Vou dar um exemplo. Eu me lembro quando eu fui para Goiânia, a Ana recebeu eu e a Lu. E a Ana andou toda aquela Goiânia com a gente lá, conhecendo com a palma da mão dela. A bicha andava com um salto alto desse tamanho, entrava no carro, ela tirava o salto. Ela descia do salto dentro do carro. Aí ela falou para nós que, se eu estiver mentindo, me corrija, Ana. Ela falou, olha, esse carro aqui meu é automático, mas o outro que eu tinha não era automático. Então eu demorei um pouco para pegar a mão. Olha, observa. O carro antigo é estrutura, o carro novo é estrutura. A forma de dirigir o carro, ele é diferente. Processo. Não, Laércio, é tudo igual. Não, não é tudo igual. Um carro manual, quando você vai passar numa lombada, você tem que frear, pisar na embreagem, puxar uma marcha diferente. O automático, você só freia. Passa na lombada e acelera. Então, a forma de você passar na lombada é diferente do carro automático e do carro manual. O outro carro que ela tinha não era direção hidráulica. Um exemplo, tá, gente? Esse carro que ela tem é direção hidráulica, já modifica ainda mais a forma dela dirigir. Observe, estrutura. Processos que geram resultados. O outro carro que ela tinha não tinha ar-condicionado. Então, quando ela saía de um lugar e ia para uma reunião, Goiânia, 68 graus, ela saía de um lugar, ela ia para outro,
Ela chegava, a pessoa achava que ela tinha saído de algum ambiente que tinha água, porque ela falava molhada. Agora, ela sai, tá tudo certo, ela vai para qualquer lugar, tem ar-condicionado. Então, observe, toda vez que eu olhar estrutura, independente de onde você estiver, entenda que dá para se aplicar, ter uma SAI. O que você vai fazer são mudanças de processos. Eu vou adaptar para o que eu estou atendendo. Se eu estou dentro de um hospital que atende o SUS, só tendo homem, eu não tenho que ter perguntas dentro do meu instrumento voltada para mulher. Se eu estou dentro de um CTA, é um Centro de Testagem e Aconselhamento. O CTA, ele atende pessoas, pacientes que tenham ali algum tipo de contato, tiveram algum tipo de contato com pessoas com alguma IST. Então, ele quer fazer uma testagem, ele quer fazer ali um exame. Então, a SAI, que vai ser realizada ali, ela vai estar voltada para onde? Para medos, para anseios, para pensamentos, expectativa, entende? Ela vai ter uma visão diferente se comparado à SAI que eu uso dentro de uma UBS, em que eu vou atender ali de uma forma generalizada as pessoas. Agora, Laércio, e quando eu começo a observar que a minha SAI está me trazendo resultados positivos ou negativos, ou eu estou dentro de uma unidade, eu não sei, eu não estou conseguindo. Eu acho que está faltando alguma coisa na minha SAI, ela não está. Eu acho que eu vou parar de usar, porque é onde eu estou. Não, gente. Não muda. Não tente mexer na estrutura. Mexa nos processos. Modifique perguntas, coloque ou tire perguntas, a forma de se perguntar. Às vezes, você está com perguntas dissertativas. Coloque múltipla escolha para ser mais rápido o atendimento. Para você parar de olhar tanto para o prontuário e olhar mais para o paciente. Oi, Adalberto. Pois não, querido? Você fez uma analogia aí com um carro automático, né? Se a gente usa essa mesma analogia da SAI por exemplo, para a informatização dos prontuários. Hoje, por exemplo, os prontuários não são mais escritos, boa parte deles, inclusive, são informatizados, né? Que eu acho que, por um lado, ajuda, porque automatiza, gera índice, ajuda, inclusive, a chegar nos resultados, ou chegar não, né? Pelo menos para expressar os resultados. Mas, por outro lado, por exemplo, engessa em algumas coisas. E aí então se complica ainda mais agora com a chegada da inteligência artificial, ChatGPT e essas outras ferramentas, inclusive, começam a ser utilizadas no processo clínico, né, em alguns casos. Como é que a gente vê isso hoje para a SAI? Só se eu puder fazer, porque você está falando de processos, eu acho que isso está totalmente integrado no processo, né, e entrega diretamente o resultado disso. Ótimo. Adalberto, olha só que interessante. Eu tenho que ter a múltipla escolha para que eu possa rapidamente assinalar e voltar o meu olhar ao paciente, me atentar ao paciente, mas eu não posso deixar de, em cada pergunta, deixar um espaço para que eu possa fazer uma observação em que eu tenha percebido algo. Entende? Então, eu estou entrevistando a Ana. A Ana é a paciente. Aí eu venho com perguntas e múltipla escolha. Sim, não, talvez, bom, ruim, regular, ótimo. Eu venho com essas perguntas. Mas eu tenho que deixar, dentro desse processo, um campo para eu observar. Por quê? Porque quando eu perguntei para a Ana sobre relação sexual, eu percebi um desconforto dela. E aonde eu coloco isso, esse desconforto? Eu preciso descrever, porque ela respondeu sim ou não, mas com desconforto. Eu percebi, porque eu vim fazendo outras perguntas para ela. Então eu tenho que ter um campo para que eu possa fazer essa descrição desse desconforto em algum momento. Pode ser que não seja no momento que ela está comigo, pode ser no momento que ela foi embora, e eu vou ali e faço uma observação. Entende? Ou, por exemplo, vou dar uma experiência. Quando eu perguntei uma vez para um idoso sobre se ele fazia utilização de camisinha.
Porque ele falou que ele tinha relação sexual, a mulher dele tinha morrido há um tempo, eu não me lembro, e aí eu perguntei como que estava a vida sexual dele, se ela estava ativa, quantas vezes por semana, tudo mais, e eu percebi na hora que eu perguntei da camisinha, gerou um desconforto para ele. Então, mostrou para mim o seguinte, eu vou ter que em algum outro momento retomar uma abordagem sobre isso. E foi dito e feito, ele não usava preservativo e ele tinha multiplicidade de parceira. E por que ele não usava preservativo? Porque ele era uma pessoa de 60 e poucos anos, foi casado muitos anos com a mesma mulher, não tinha o hábito cultural de usar o preservativo, e aí hoje ele se vê como? Eu não faço mais filho. Ele pode não fazer mais filho, mas ele pode contrair ou pode propagar uma doença. Vocês estão entendendo? Entendeu, Adalberto? Então é importante, dentro do processo, eu colocar ali, eu não posso deixar de ter a visão do... Eu vou dar um exemplo, um outro exemplo para vocês. Uma prova múltipla escolha. Eu aplico uma prova em vocês aqui, múltipla escolha. Gente, eu preciso ter uma condição de descrever vocês. De falar que a Natália não perde uma aula, que a Ana Tavares não perde uma aula, que eles interagem. Eu preciso ter isso. E hoje o sistema de avaliação brasileiro, o aluno estuda para passar. Por quê? Porque ele sabe que a ida dele à faculdade, à escola, muitas vezes não vai contribuir em nada. As perguntas são todas múltipla escolha. Não tem mais aquele lance do professor, o que eu quis dizer nessa pergunta, nessa resposta, não tem mais isso, porque tá lá, múltipla escolha. Então, a inteligência artificial hoje, ela acaba vindo com um processo de praticidade tão grande que vai tirar, Adalberto, muito a nossa interação. É sim ou não. Não vai ter o lance do talvez, porque o talvez vai gerar uma descrição. Então é sim ou não. Pode, não pode. Vai ser mais ou menos isso. Então nós vamos meio que tendo um processo engessado. Pode observar, você liga em qualquer operadora hoje de telefone, ela pede para você ficar até o final para avaliar o atendimento dela. E aí já se fala assim, ó, numa escala de 5 a 1. Ô, querido, tudo bem, querido? Tudo na paz aí? Você tá bem? Legal, tá com uma camisa bonita aí, hein? Ele cresceu, hein, Ana? Tá doido, gente. Se sair na rua com ele, vão achar que é seu namorado. É isso aí. Fica com Deus, viu? Bom te ver, querido. Tchau. E aí, o que acaba acontecendo? É importante compreender que você vai e liga para uma operadora de telefone e ela fala assim, olha, numa escala de 1 a 5, onde 1 é muito ruim e 5 é excelente, como você avalia o atendimento? Você não tem mais a opção de falar. Você tem que clicar ou 1, ou 5, ou 4, ou 2, ou 3. Não tem opção. Não tem como você descrever. Você pega um Uber. Aí lá tá, o carro tá limpo, tá sujo. Não tem mais ou menos. O motorista foi educado, foi cordial, corria muito. Não tem o que você descrever. Não tem, por exemplo, digamos, tá um casal, tá a Natália com o namorado dela no carro, lá atrás do carro, e o motorista só olhando pelo retrovisor, prestando atenção na conversa. Não tem como ela fazer essa observação lá. Entende? Então, é processo. Isso é processo. Tá? E aí é o que o Adalberto trouxe para nós. Tá? Peguem esses nomes. Entropia e negoentropia. Deixa eu colocar aqui outro. Entropia e negoentropia, ou negentropia. Provavelmente vocês não ouviram falar isso ainda, tá? Hoje, nos serviços de saúde, existe um negócio chamado de entropia. O que é a entropia? A entropia é a desorganização. Exemplo, Ana Tavares atende gestante. Não é, Ana? Pode abrir o mic aí, Ana, por favor. Sim, atendo. Ô, Ana, quando você vai atender as gestantes, quando ela chega a primeira vez lá e fala assim, eu tô grávida, ela chega ela chega com uma estrutura corpórea, certo? Uhum.
Depois de 3, 4 meses, é a mesma estrutura corpórea? Não, Muda, né? sim, Ela começa a andar diferente, o nariz dela começa a inchar, a mama dela cresce, ela tá mais chorosa, não é assim? sim, Então, olha que interessante. Ela está entrando num processo de entropia. Ela vai desorganizar um corpo. Para quê? Para dar a vida. Entende? Para vir a negoentropia e aplicar. Olha que interessante. Olha que interessante. Eu vou fazer uma pergunta para a Natália. Natália, abre seu mic, por favor. Olha só que interessante. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando você termina o seu banho, qual a primeira coisa que você faz quando você sai do banho? Eu pego a toalha. Pega a toalha para se secar. Só que você coloca a toalha o outro dia para lavar, não é? Viram? Mas ela saiu do banho. Ela tá limpa. E por que ela usou a toalha e botou para lavar? Tá entendendo? Então, observe, gente. Olha que interessante, ó. Aqui eu tenho uma garrafa d'água. Ó, é que tá com um efeito, então não dá para vocês verem direito. Eu tô com sede. Eu estar com sede, o meu organismo está em entropia. Aí eu vou e bebo água. Nesse momento, eu apliquei a negentropia. Só que, em contrapartida, a garrafinha de água, a água acabou. Observa, eu desorganizei de novo. Aonde eu quero chegar com vocês? Que dentro dos serviços de saúde, a sistematização, ela trabalha com organização e desorganização. Organização e desorganização. Ou seja, desorganização é o que o paciente traz, eu aplico a SAI para organizar. Desorganização é o que o paciente traz, eu aplico a SAI para organizar. Agora, olha só, presta atenção. Se o paciente traz a desorganização e eu não tenho SAI, o que acaba acontecendo? Ele traz a desorganização e eu aplico a desorganização. Desorganização mais desorganização é igual a desorganização. Organização mais desorganização é igual a desorganização. Agora, desorganização mais organização é igual a organização. Então, é importante entender entropia e negoentropia. Ele vem do biologismo, esses termos, tá? Ele é muito utilizado na termofísica também. Tem um filme chamado de A História de Benjamin Button, onde ele nasce idoso e morre criança, tá? Com isso, aonde eu quero chegar com vocês? Preste atenção, pessoal. Preste atenção. Quando você levanta pela manhã, acredite, você levanta para morrer. Nós levantamos para morrer. Já ouviu um ditado que fala assim, ó, para morrer, basta estar vivo. Não é? É isso. A entropia e negoentropia é um processo que é assustador. Quando uma pessoa entra num hospital, ela entra para ser infectada. Ela vai entrar, presta atenção. Quando nós entramos no hospital, eu preciso entender que eu estou indo para um hospital para eu ser infectado. Tudo que vai acontecer dentro do hospital são barreiras para mitigar a infecção e o óbito. Tudo que sobe, desce. Então, quando eu entro no avião, a característica é para ele descer. Então, tudo que eles fazem lá é aplicar instrumentos, validar instrumentos, ter um nível de qualidade para manter ele voando. A mesma coisa. O paciente ele vem para nós em entropia. O paciente ele vai morrer. Ele veio para morrer.
Eu preciso a todo momento criar estratégias, dispositivos para mitigar ao máximo o óbito para esse paciente. Quando nós estamos em casa e nós nos atentamos em não cair, nós ficamos de pé para cair. Vocês já viram uma moto? A moto tem uma roda na frente e outra atrás. Vocês sabiam que quanto mais velocidade uma moto está, menos o risco de queda? Uma moto parada cai. Os acidentes com motociclista parado são os piores. É muito difícil. Ele está correndo aqui, ó, reto, ele cair. Mas pode ver, tem muitos que param e caem. Então, a entropia e negoentropia. É maluco isso. O paciente, quando ele chega dentro de uma instituição, é importante nós entendermos que criar instrumentos, dispositivos, ter ferramentas que aplique e entre a negoentropia, e a SAI, ela vem como a negoentropia. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. A população, muito exigente, ela traz o Google na mão, a inteligência artificial na mão, ela pega o celular antes de sair de casa, ela fala assim: o que tomar para dor de cabeça? Aí ela chega lá no médico e ela fala assim: doutor, prescreve para mim tal coisa, assim, assim, assado, tal, não sei o quê. Entende? Entende? Tá? Os negócios, o que são os negócios? As instituições. Gente, não tem jeito. Se você não entregar resultado, você está fora. As pessoas te tiram. Então, os negócios, eles precisam ser assertivos. Eu preciso, ao máximo, apresentar e mostrar que o que eu faço é diferencial. É um diferencial. Eu trago diferenciais. Então, quando eu dei o exemplo da Natália com a Ana Tavares, que a Ana Tavares descobriu até que o paciente teve hemorroida ou tem hemorroida, a Ana Tavares está todo o tempo com ele e não descobriu nada. A Natália, desculpa. A Ana Tavares conseguiu descobrir que esse paciente teve um óbito da família há 2 anos e traumatizou ele. A Ana Tavares descobriu que ele já foi abusado e a Natália não descobriu nada. É isso. Os negócios, eles precisam ser assertivos. Então, a Ana Tavares, ela utiliza a habilidade dela de comunicação, ela utiliza o know-how dela de conhecimento sobre ferramentas e instrumentos para tornar-se diferenciadas. E hoje nós temos uma demanda grande dentro dos serviços de saúde, que é o que eu vou falar na próxima aula, que são vários instrumentos que vêm norteando ali a sistematização. Agora, olha que interessante, 94% dos problemas, 94% de todos os problemas administrativos são atribuídos a processos, a métodos. Se nós temos problemas hoje relacionado a um paciente, relacionado à sua família, relacionado é relacionado a processos. É uma falha, tem uma falha. Tem uma falha na coleta de dados. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez, eu estava numa maternidade. Eu dei esse exemplo no Story esses dias. Eu trabalhava numa maternidade. Eu era coordenador de uma unidade de maternidade. E aí, uma menina de 23 anos, mais ou menos, 24 anos, puérpera, ela estava muito irritada, muito irritada. E aí pediram para eu ir lá falar com ela, conversar com ela, porque ela queria conversar com o chefe daqueles que estavam lá. Ela se referenciava assim: eu não quero falar com vocês, eu quero falar com o chefe de vocês. Aí chamaram o Laércio aqui. Aí vai eu lá. A porta da maternidade tem um vidro na porta. A porta estava fechada, eu entrei, estou conversando com ela, apaziguei. De repente, eu com a minha boca maldita, eu olho para a janela e vejo um senhor na porta. Olhei para ela e falei: olha, pode ficar tranquila que o papai já chegou para visitar você. Ela olhou e falou: não, não é meu pai, esse aí é meu marido. Observe, aonde foi a minha falha? A minha falha foi em sequer ler o prontuário da pessoa que eu iria falar. Eu não li o prontuário dela. Eu poderia ter lido o prontuário dela.
Eu poderia, por exemplo, ter estudado um pouco mais com a equipe, se ela recebia visita, quem era a visita que vinha, se era mãe, se era prima. A visita já está vindo para buscar ela, porque ela estava nervosa, que ela queria ir embora. Ela queria ir embora. E nós não estávamos liberando, porque quem não tinha chego? A visita. E por que que eu não pensei em falar quem é a visita que vai levar ela embora? É a mãe? É a prima? É um Uber? Que nem tinha Uber na época. Entende? O problema foi meu. 6% pode estar relacionado ao profissional que está na beira de leito. 6% apenas relacionado a quem está na beira de leito. A falha não foi da minha equipe, a falha foi minha. A falha foi minha, porque eu não perguntei. Eu queria chegar na unidade que eles viessem com a bandeja me servindo as coisas, trazendo todas as informações. Não, não funciona assim. Então, 6% apenas o problema está relacionado a quem? Ao operacional. 6% relacionado ao operacional. Agora, o problema maior está aqui, ó. Entre 65% a 80% dos problemas, a responsabilidade é da gestão. Agora, veja, não estou falando que a responsabilidade é da gerência, que a responsabilidade é da coordenação, que a responsabilidade é da supervisão, que a responsabilidade... Eu não estou falando. Eu estou falando que a responsabilidade é de todos. É de todos. Então, a sistematização da assistência de enfermagem é um instrumento em que eu consigo agregar todos. Serve. Os indicadores dali servem para Nutri. Os indicadores dali servem... Vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo tem hospitais, Ana, Adalberto, Vânia, Natália, Luciene. E se você está acompanhando gravado, não tem como eu falar seu nome. Aqui em São Paulo tem hospitais que a pergunta que eles fazem ao admitir um paciente, dependendo da clínica, dependendo da unidade, é: na sua casa, qual é o horário de banho? O senhor toma banho normalmente qual horário? As suas refeições, o senhor faz em qual horário? Porque aonde está escrito, eu queria que vocês me mostrassem, não tem na literatura escrito que o banho às 7 horas da manhã para um idoso, ele traz um processo fisiológico de melhoria para o seu tratamento melhor, maior do que um banho relacionado às 11 horas da manhã. Você tem uma ideia, Adalberto? Adalberto foi o que mostrou a carinha ali. Adalberto, você tem uma ideia? Em muitos hospitais aqui em São Paulo, quando o paciente faz admissão, já é aberto um DPA, uma data provável de alta. Imaginem vocês, o paciente é internado no dia 1º, a data provável de alta dele é dia 15. Dia 13, a equipe da DESOSP, chamada de deshospitalização, já vai entrar. Para quê? Para começar a preparar a família para cuidar desse paciente no domicílio, para que esse paciente ele não volte. Para que não corra o risco desse paciente voltar. Entende? Isso é gestão. Isso é puramente gestão. Em que eu posso utilizar, olha só, a sistematização da assistência de enfermagem, ela pode colocar ali, a Ana Tavares colocou, acho isso incrível. Isso é a jornada do paciente, Ana. Isso é a experiência que hoje, eu conversando com uma pessoa da área de tecnologia, falando sobre a inteligência artificial, aonde vai chegar, aonde isso pode chegar, né? E ele começou a me dar algumas respostas e eu levei para o meu mundo, né? E aí ele falou o seguinte: daqui a pouco, nós, por exemplo, daqui 10 anos, a Ana Tavares, o filho dela, as minhas filhas, não vão, as profissões que elas vão escolher, às vezes nem existem hoje. São profissões que ainda vão existir, não existe hoje. E aí ele me falou o seguinte: daqui a um tempo, nós vamos comprar as coisas, pagar as coisas, nós vamos viver de quê? De entretenimento e de experiências. Você vai querer viajar para um hotel, estar dentro de um hotel para ter uma experiência naquele hotel, ir para um parque de diversão para ter uma experiência naquele parque.
Só que tudo vai ser inteligência artificial. Então, nós vamos ter experiências com inteligência artificial. Entende? Então, hoje, um paciente, quando ele entra dentro de um hospital, é a experiência que vai gerar a satisfação. A experiência todos vão ter. Todos os pacientes vão ter experiência. O que eu preciso compreender é, eles tiveram uma experiência satisfatória ou eles tiveram uma experiência insatisfatória? É isso que é o X da questão. Porque experiência todos vão ter. Agora aqui, ó, exatamente, Adalberto, exatamente. Aqui agora, por exemplo, ó, o Adalberto, a Ana, a Natália, a Luciene e a Wanda estão tendo uma experiência que é acompanhar a aula ao vivo. Todos estão tendo a mesma experiência. Agora, satisfação, não são todos que vão estar satisfeitos. Eu só não posso fazer o comparativo de quem está tendo a experiência ao vivo online com a experiência de quem vai acompanhar gravado. São experiências diferentes. Qual é melhor, Laércio? Eu não sei. Mas a experiência é diferente. Tanto é que aqui algumas pessoas já acompanharam o gravado e me deram feedback que falaram que ao vivo é diferente e melhor. Entende? Oi, Adalberto, pois não. Você fez também outra analogia, né? Sobre as pessoas. E aí, quando a gente transporta isso para dentro do hospital. Você falou, inclusive, que as pessoas. Vamos lá, no hospital, 10 pessoas são internadas. Elas vivem a mesma experiência, a experiência de internação. E o que vai as diferenciar é a satisfação, que é o resultado final disso. Ok. Mas quando a gente está falando que as pessoas dentro do ambiente hospitalar, e claro, estou trazendo isso para dentro do ambiente hospitalar, que é a nossa zona de estudo. Mas as pessoas elas não passam por experiências diferentes porque as pessoas em seus processos são diferentes, ou seja, as pessoas necessitam ser tratadas diferentes porque têm especificidades diferentes, então automaticamente as experiências são diferentes umas para as outras. Perfeito. O que vai acontecer é o seguinte, o manejo vai ser diferente. O manejo, entende? Que vai gerar uma experiência diferente, só que vai depender da percepção, Adalberto. Por quê? Vou dar um exemplo, tá? Imagine uma pessoa que só está acostumada a tomar vinho suave, tá? Um vinho que custa 10 conto, 15 conto, certo? Aí ela foi convidada para ir num evento e deram um Cabernet para ela, um vinho de R$300, só que é seco. Quando ela pegou o vinho na taça e começou a girar a taça e deu o primeiro golado, ela pegou e por educação, ela engoliu. E quando perguntaram para ela, fala assim, e aí, gostou do vinho? Uma pessoa amiga dela, não a pessoa que serviu o vinho. Ela falou, horrível, horrível. E aí ela pegou e falou assim, vamos ver quanto custa esse vinho? Aí foi lá e jogou na internet 300 conto. Por que olha só que interessante. Ela teve uma experiência e a pessoa que toma o vinho, acostumado a tomar o vinho seco, teve a mesma experiência. A mesma. Só que ela teve uma satisfação, ela teve a insatisfação e o outro teve a satisfação. Se eu tenho um instrumento e eu pergunto antes, o senhor está acostumado, gosta de tomar vinho seco ou suave? Aí a pessoa vai e fala, olha, desculpa, mas lá em casa só tomo vinho chapinha, aqueles vinhos de 10 conto, 15 conto. Ah, entendi. Perfeito. E a senhorita está acostumada a tomar? Ah, eu só tomo vinho, Cabernet, eu gosto de tomar Malbec, eu gosto de vinhos mais... Ah, legal. Observe, eu vou trazer 2 vinhos diferentes. Eu vou trazer um vinho para um suave e eu vou trazer um vinho seco para o outro. A partir desse momento, eu gero uma nova experiência para cada um, certo? E aí, nesse momento, pode ser que eles tenham experiências diferentes. Por quê? Porque o manejo foi diferente. O processo. Entende, Adalberto? O que está acontecendo hoje é que nós estamos padronizando. Está padronizado, não está personalizado. E se nós pegarmos a doutrina do SUS, nós temos lá a equidade. Equidade é eu atender de forma desigual o desigual. Entende?
Eu preciso compreender que, quando eu atendo todo mundo da mesma forma, o banho aqui é 7 horas da manhã para todo mundo, o almoço aqui é 14 horas para todo mundo, a visita é às 15 horas para todo mundo, eu estou padronizando o processo. E pode ser que as experiências sejam iguais para todos, porém, a satisfação ela não foi igual. Porque a experiência e satisfação, elas andam juntas, mas Eu tenho elas... outra pergunta. Desculpa? Eu tenho mais uma pergunta. Pode fazer. Então, professor, porque assim, sempre quando o senhor fala, eu tento trazer toda essa realidade que o senhor coloca nas suas analogias, que por sinal são muito boas, tá? Tô de parabéns, mas eu tento trazer isso para o meu ambiente, para mim, para o meu ecossistema aqui do hospital. Então vamos lá. Quando eu penso hoje na realidade de grande maioria dos hospitais, e eu vou tentar trazer esse tipo de experiência que o senhor está trazendo, de banhos, que eu achei fantástico, todos os exemplos que o senhor citou, sobre questionar o paciente qual horário que ele costuma tomar banho em casa, qual horário do melhor momento que ele se sente melhor para uma refeição e tal. Mas quando a gente fala disso também, a gente fala de um grande problema que é dimensionamento de pessoas para isso. E mais além ainda, a gente vai falar sobre a preparação das pessoas para lidar com essas diferenças desse tratamento. Por exemplo, hoje a gente tem um enfermeiro no andar, por exemplo, que vai ter que fazer a gestão de 45 leitos no período de 12 horas, né? E aí, quando a gente passa para fazer isso, por exemplo, a gente volta a discutir aquela tese inicial do nurse active, ou seja, da presença ativa do enfermeiro e a ausência e a redução da figura do técnico. Será que alguém chamou ele ou caiu? Tá me ouvindo? Tô. Adalberto, olha que interessante. Você trouxe algo importantíssimo, porque não dá para se aplicar se eu não tiver toda a gestão envolvida. É aquilo que você falou. Não tem como fazer com que, por exemplo, hoje o Oswaldo Cruz trabalha com Primary Nursing, o Einstein trabalha com Primary Nursing. Então, não tem como eu pegar e ter banhos, por exemplo, em horários diferentes, se eu não tiver a alta gestão consentindo que isso vai ser um processo e uma cultura dentro da organização. Não dá para eu fazer algo setorial. Então, o Adalberto não vai conseguir implantar isso dentro da unidade dele. Por quê? Porque as outras unidades não vão conseguir fazer, porque a gestão, a alta gestão, ela não vai comprar essa ideia, entende? Eles não vão conseguir fazer. Agora, quando eu pego e começo... Só que vai caminhar para isso. Vai caminhar para isso. Por que vai caminhar para isso? Porque os hospitais de excelência, eles vão ser aqueles, e já está acontecendo. Se você for observar, por que algumas pessoas gostam de frequentar um determinado lugar e não gostam de outro lugar? Porque naquele lugar ele pede como ele gosta. Ele é atendido como ele gosta. Entende? Fazem para ele o que ele gosta. Lá no outro, não. Lá no outro eu sou igual a todo mundo. E nós precisamos compreender que a população, o ser humano, ele não quer ser igual a ninguém. Ele não quer ser igual. Por isso que tem, por exemplo, num show você tem camarote, você tem pista, você tem não sei do que, porque ninguém quer ser igual. As pessoas não querem ser igual, entende? Então, o Adalberto, o que vai acontecer dentro dos processos que você vai poder personalizar, mesmo que micro, você vai personalizando. O exemplo que eu dei de escolher a Ana para atender a tal paciente e não pedir para a Natália, porque aquela paciente ela é mais quieta, anedônica, né? E a Ana é uma pessoa que ela explora mais, então eu vou fazer com micro. Pode ser que uma outra unidade, ou até na mesma unidade, um outro colega enfermeiro não faça isso. Ele chega, coloca a Natália com o João, coloca a Ana com a Maria, coloca e acabou. Pronto, e acabou. Só vou conseguir criar uma cultura, Adalberto, quando a alta gestão ela identificar que isso vai fazer sentido. Entende? O Einstein identificou, o Círio identificou, 9 de julho, não, 9 não, desculpa, 9 eu não sei se identificou isso, se faz isso, mas o Oswaldo Cruz, entende? O Adalberto colocou exatamente, né? Nós precisamos mudar para São Paulo, infelizmente a nossa realidade está bem distante. O que vai acontecer agora em Goiânia, vocês viram que, acho que é o UGOL, vai ser gerenciado pelo Einstein, não é o UGOL? Desculpa. O que vai acontecer no primeiro momento? Demissão.
Vai ter muita demissão. Por que vai ter demissão? Cultura completamente diferente. Vai ter muita gente que não vai entender, não vai conseguir ser trabalhado pelo Einstein. Eu não sei se vocês estão sabendo, o Hospital de Amor vai montar aí também no setor Guanabara, que é perto do aeroporto. A partir do segundo semestre, o Hospital de Amor vai ter uma unidade aí e vai atender tudo, tá? Vai atender tudo. Foi feita uma reunião já com o Caiado. É o Caiado? É o Caiado, governador, né? O Caiado. Foi feita uma reunião já com o Caiado, foi articulado a parte política. O Adalberto deve estar sabendo disso, porque o Adalberto tem uma penetração grande em vários lugares, ele deve estar sabendo disso. Então, o que vai acontecendo? Goiânia vai mudando, as pessoas vão começar mudando, por quê? Porque hoje você tem o Einstein, daqui a pouco você tem a Redditor. Porque vai ter que incomodar o Einstein. O Einstein não pode ser majoritário. Não. Aonde tem um McDonald's, tem um Burger King. É mais ou menos assim. Entende? E aí as pessoas vão começando a mudar porque eles vão entendendo o seguinte. Por exemplo, hoje, pode ser que o Anis Rassi perdeu sua posição de excelência. Ele não é mais o excelência. Quem vem primeiro? O Einstein. Ele ainda é um hospital de excelência. Mas pode ser que não venha no primeiro lugar. Ele vem como segundo lugar, né? Me arruma um estágio desse aí nas minhas férias, ficar aí 15 dias aprendendo top 5 cursos para a empresa. Legal, Adalberto, a gente pode articular. Claro que sim. Claro que sim. Tem muitos lugares aqui que dá para se fazer isso. Entende? Agora, uma coisa que era legal era você esperar, de repente, o Hospital de Amor chegar aí e você fazer aí em Goiânia dentro do Hospital de Amor. Por quê? Porque você vai estar dentro do seu estado, você vai estar levando uma mentalidade para eles em que a sua mentalidade é diferenciada, vai ter uma alta contratação aí, inclusive, tá? Vai ter uma alta contratação aí, tanto a Ana quanto a Adalberto, posso conectar vocês a algumas pessoas, porque nesse primeiro momento, eles vão levar as lideranças deles. Porque eles estão com medo de não encontrar as lideranças aí. Então, gestão, supervisão, coordenação, eles vão levar não só de Barretos, vão levar de Barretos, vão levar de Bonito, Mato Grosso, vão trazer de outras unidades. Mas eles vão pegar. Perfeito, perfeito. Ah, legal, Adalberto, legal. Aqui, tanto no Einstein quanto no 9 de julho, no Oswaldo Cruz, eu posso articular, ver como funciona essa penetração sua. Aqui em São Paulo, alguns lugares, eles pararam de aceitar, né, os chamados de voluntários, entre outros, porque estava tendo muito processo. Eles estavam recebendo muito processo trabalhista. A pessoa saía de lá e alegava que ele trabalhou no hospital, porque ele era enfermeiro e ele trabalhou no hospital, que ele não fez, aí tinha contratos muito frágeis e tudo mais. Mas a gente pode articular, sim. Eu posso verificar como funciona para que você possa fazer isso. Você vai fazer uma imersão em que você vai ter um crescimento de processos extraordinário. Você vai conhecer muitos processos de forma extraordinária, entende? Porque São Paulo, queira ou não queira, ainda está um pouco à frente, né, de alguns outros lugares. As coisas acontecem aqui para depois acontecerem em outros lugares, entendeu? Mas aí teve mais coisas aqui. Ana, a realidade estou também é semelhante. Ah, a Natália colocou. Ana, a realidade onde estou também é semelhante à sua. E olha que estou em São Paulo. Quando a gente fala São Paulo é muito grande, né? Então nós temos São Paulo, eu moro na região do ABC, que pega Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, pega uma região. Aí tem São Paulo, aí você tem Osasco, é outro município, Guarulhos, que seria mais ou menos assim, Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, entendeu? São outras cidades muito próximas, tá? De Goiânia, e que acabam muitas vezes, por exemplo, Rio Verde, as pessoas são bem diferentes das pessoas de Goiânia, que são diferentes das pessoas de Aparecida de Goiânia. Então você pega, Aparecida de Goiânia não é 20 quilômetros. Rio Verde é mais longe. Acho que é uns 200 km, né, Adalberto? É uns 200 km.
mas eu acho que mais perto seria a Aparecida de Goiânia, né? Aí você pega a Aparecida de Goiânia, 345, nossa. Você pega a Aparecida de Goiânia e Goiânia é colado. E as pessoas são diferentes. Tem uma mentalidade diferente, né? Mas é isso. Pessoal, ó, curtiram? Gostaram? Na aula que vem, aí nós vamos pegar cada etapa, tá? Nós vamos pegar cada etapa e vamos trabalhando ela e sempre em cada etapa colocando uma ferramenta que vocês podem utilizar, tá? Cada etapa eu mostro uma ferramenta para vocês, ok? Porque a SAI, ela é utilizada como um instrumento de gestão, ok? Só que ela sozinha é uma ferramenta de gestão, mas ela também tem dentro dela várias outras ferramentas. E é isso que nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Legal? Ok? Olha, gostei demais da interação de vocês, viu? Gostei demais. Nós estamos tendo, neste curso especificamente, um grupo muito grande de pessoas que estão assistindo depois, tá? Nós temos alguns profissionais que têm uma formação como técnico, estão terminando a faculdade de enfermagem, então entende-se que agora, nessa época, é final de provas, né? Vai estar realizando prova, estágio. A Marilis, por exemplo, é uma que está fazendo estágio, então ela sempre se justifica por que ela não está entrando. A Márcia, ela está terminando a qualificação dela, o trabalho dela para qualificar no mestrado. Então, cada um traz as suas realidades ali, mas o mais importante é que vocês entraram, nós conseguimos ter uma boa aula, e na semana que vem nós estaremos juntos novamente, tá bom? Legal? Adalberto, as suas contribuições são sempre muito boas. Ana, as suas também, entre, tá? A Wanda está um pouquinho mais quietinha ali. Quero que você entre, interaja também, Wanda, tá bom? Quem não pegou as aulas passadas, pegue as aulas passadas. Você que está acompanhando essa aula gravada, pegue a primeira e a segunda aula com o professor Silvio. Essa aula é o complemento. E a última aula fecha com chave de ouro, tá? É uma aula muito legal, muito bacana, tá bom? Perfeito? Pessoal, olha, mais uma vez, muito obrigado aí, Natália, Ana Tavares, Adalberto, Wanda, Luciene, beijo, Lu. Fiquem todos com Deus. Um bom término de quarta-feira para vocês, tá? Vamos se falar sim, vamos se falar. Amanhã eu vou fazer alguns contatos por aqui, tá? E voltamos a nos falar. Fiquem todos com Deus. Beijo grande para vocês. Até mais.